voltamos. Pega aí, gente linda, o teu livro de português, tá bom? Gente linda de Abreu e Lima. E vamos começar a estudar, certo? Abre aí teu livro na página 158, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre caminhos da língua. Coesão textual, super importante na produção textual, tá? Lembra que na última aula a gente falou sobre oralidade, vocês fazer uma produção textual, não foi? A gente falou também sobre fazer um jornal. Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre coesão textual. O que é isso? Reler o texto da entrevista. Lembra só daquele texto da entrevista? O lobo mau passeia ali por perto. Lá no castelo, eu vi muitas pessoas, muitos animais, mesmo quando entrei no mundo em que a gente não enxerga nada. Não vi o lobo mau. Então isto eu garanto, o lobo mau não passeia por ali, nem durante a manhã, nem durante a tardinha. Então na leitura desse texto aqui, a gente vai responder algumas informações referente ao texto. Que informação presente na pergunta justifica o uso das palavras animais pelo entrevistador? Explique. Então é referente ao texto, a gente tem como explicar. Aqui o que foi que aconteceu? Então animais, ele estava falando o nome de quem? Estava se referindo ao nome do lobo mau, não é isso que está falando o texto? Pois a menina perguntava na entrevista se ele tinha visto quem? O lobo mau. Então ele não viu nenhum animal, tá se referindo a ele, estou dando uma ajuda. Na letra B, o trecho destacado em verde aparece o nome lobo mau. Reescreva o trecho em azul, substituindo lobo mau por outro nome, tá? Então você vai substituir. Então você vai substituir, pronto. Pelo pronome pessoal, ele não passou por aqui. Pode ser que você, durante a manhã, tá? Então você vai substituir pelo pronome pessoal. Então na letra C, em isto eu garanto, o pronome isto e isto foi usado para quê? Tá aqui, ó. Você tem dois quadradinhos e você vai marcar um deles, tá? Um desses quadradinhos aqui. Há uma informação que ainda está apresentada ou uma ideia apresentada anteriormente. E isto está se falando de agora, né? Aquilo já passou. Isto, né? Qual a ideia do pronome isto se refere? Refere-se ao quê? A informação de quem? A gente viu pelo texto que o lobo mau não passou ali nem durante a manhã nem a tarde, né? Naquele momento lá que eu estava falando. Então, as palavras que deram informações anteriores apresentadas no texto, há outras que antecipam informações. Vejam o exemplo, né? Aqui no verdinho. Vamos ler para a gente ter um entendimento da coesão do texto, da coerência do texto. Esqueci minha fala na apresentação e isto me ensinou que preciso me preparar mais. Isto, né? Que ela esqueceu a fala. Então, isto eu garanto. O livro O Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, é interessante e divertido. E isto está fazendo o que, gente? Informação, e isto está sendo uma informação presente no texto que antecipa as informações. Então a gente está vendo justamente aí. A gente vai ler o segundo texto. Seguinte notícia: meu cachorro é um gênio. Saiba por quê. Então tem um texto aí que a gente vai ler. Quero que vocês respondam essa página aqui. A gente vai ler esse texto aqui. Vamos lá, ler comigo? Meu cachorro é um gênio. Por que será? Brian Eri, neurocientista especialista em cognição canina, e sua esposa cientista jornalista Vanessa Ward, explica como funciona a mente dos cães e conta porque eles podem ser mais inteligentes do que seus donos imaginam. Baseados em um conjunto de trabalhadores sobre o assunto que apelidaram de caninognição, ou seja, a cognição dos cães, os autores chegaram à conclusão de que o processo evolutivo que transformou lobos e cachorros domésticos fez com que os animais adquirissem um novo tipo de inteligência social. Essas inteligências teriam tornado os cães muito semelhantes aos bebês humanos,
em termos comparativos de habilidades de comunicação, conquistando seus donos definitivamente. De acordo com Brian Henry, depois dos seres humanos, os cachorros são os mamíferos mais bem educados do planeta, superando até mesmo os chimpanzés, famosos por sua esperteza. Então, bem interessante, né? Então, neurocientista é o que, gente? É o cientista que estuda o cérebro e o sistema nervoso. Cognição é a inteligência, a capacidade de adquirir conhecimento. Então, mediante o texto, a gente vai responder. Você vai sublinhar, passar um traço no texto que o parágrafo que explica a explicação científica, que esclarece por que os cães são mais inteligentes que os donos deles imaginam. No texto aí você vai passar um traço embaixo. Depois, na letra B, nesse parágrafo, há duas palavras referentes ao animal, são sinônimos, circule, são sinônimos, palavras semelhantes, né? Então, tem aí duas palavras bem parecidas, um é cão e outro é a mesma coisa. Que substantivo não é sinônimo nessa palavra, mas foi usado para referir-se a ele, pinto de verde. Então, quando a gente fala cachorro e cão é a mesma coisa, são sinônimos. Quando a gente fala cachorro e animal, animal não é sinônimo de cachorro. Mas como ela está no texto, ela vai estar fazendo uma referência ao cão, ok? Já estou dando uma ajuda. Então tem que pintar de verde aí o que é que foi usado para referir a elas, né? Ao cão e ao cachorro. No final do segundo parágrafo, lembra que é os parágrafos, né, gente? Aquele que está mais afastadinho. Aí tem vários parágrafos no texto, acho que uns 3 parágrafos. No final do segundo parágrafo, né, que o segundo começa com baseados e termina com social, o que acontece? Ele diz que os cães adquirem um novo tipo de inteligência social. Essa informação é retomada pelo parágrafo seguinte, porque qual é a expressão? Pinto de amarelo, tá? Então você vai lá e pinta direitinho. Então a gente vai ver aí falando sobre coesão textual, tá? No textos é comum, vamos ler aqui essa parte verde, que é a parte mais importante para a gente entender o que é coesão textual, tá? No texto é comum que algumas palavras sejam usadas para se referir a uma informação que seja que já apareceu antes ou a uma informação que ainda está apresentada. Essa retomada ou antecipação de informação usada determinados termos conclui que, para estabelecer uma relação entre essas frases e parágrafos, a organização das ideias do texto de modo harmônico, lógico, ou seja, contribuindo para a coesão textual. O que isso quer dizer? Que eu não posso pegar um texto, lembra daquele texto que a gente disse, texto falado e texto escrito. Quando a gente fala, é como eu estou falando com você, aí, pronto, disse, mas no texto escrito não. Eu tenho que fazer uma conexão, pegar uma palavra que faz conexão com outro parágrafo e não ficar aquela palavra repetida. Olha aqui, eu não vou para a escola. Aí eu não fui para a escola porque choveu. Aí eu não fui para a escola, então vai ficar repetido. Esse aí, essa escola, esse aí, escola. Eu não fui para a instituição de ensino substituir por escola, porque estava chovendo. Porém, ontem eu não fui para esse estabelecimento, já sei que foi a escola. Então tem que ter uma coesão, não pode ficar sendo palavras repetidas e eu tenho que ter um bom vocabulário. Por isso que eu digo, pegue o vocabulário, treinem palavras novas, façam frases, utilizem falando para poder o repertório linguístico de vocês, melhorarem, bastante, tá? Senão vai ficar um vocabulário pobre. Quando vocês forem escrever um texto, por isso que eu digo, vamos fazer uma produção textual para ver como é que está a escrita de vocês. Vamos fazer uma leitura aí para ver como é que está a fluência de leitura de vocês, ok? Relação à atividade fica por aqui hoje, a página 158 e 159. Tem uma atividade nas duas e eu quero ver aí, por que não, vocês produzindo um texto também, para eu ver como é que está essa coesão textual de vocês, ok? Beijinho, até a próxima aula. Quero ver postar, tá bom? Para a gente corrigir. Fiquem com Deus.